vamos dar início então ao segundo tema de hoje. Segundo tema. Segundo tema, nós vamos falar sobre disjuntores, tudo sobre disjuntores. Então você que está com a gente aí no MS Mundo Elétrico, tá bom? Acompanha aí, a gente vai falar sobre disjuntores. Qualquer dúvida, vocês fazem a pergunta. Manda uma mensagem pra gente, tá bom? Faz um comentário. Disjuntores, né? Disjuntores. Você diz isso? O que é um disjuntor? Quem sabe o que é um disjuntor? Técnico. Que negócio também. Mas termo técnico. Disjuntor. Disjuntor. É um dispositivo de proteção de curto. É como se fosse um fusível, só que ele é um disjuntor termomagnético. Em curto ele cai. Proteção de curto. Dispositivo de proteção de curto. Quando eu chegar lá na casa de elétrica, agora eu vou pedir desse jeito. Qualquer dispositivo de proteção de curto. Eu preciso É que nem o bocal. O bocal ele chama receptáculo. Você chegar na loja elétrica, é um receptáculo. Ele é um receptor. curtos, proteção de curto. Dispositivo de proteção de curto bipolar. Eu preciso chegar. É um dispositivo de proteção de curto tripolar. Eu entendo. Esse é tri. Oh. Olha o tamanho. Foi aquele tri que você comprou, não? Esse daqui foi aconteceu no cliente nosso. Esse daqui é um antigo tripolar também. Então, o dispositivo de proteção de curto é o disjuntor. Disjuntor termomagnético, esse daqui chama. Termomagnético por quê? O fusível, antigamente, ele tinha um elozinho, que chamava elo fusível. Ele tem uma amperagem. Então, para mim falar de disjuntores para você, eu vou ter que falar de cabo. A gente vai falar de uma outra aula, mas eu já vou passar isso daqui dentro dos 30, 40 minutos no máximo. Eu vou falar de cabos, fios e cabos e disjuntor, ok? Então, o disjuntor é um dispositivo de proteção de curto. Tá? Lembra que eu falei do interruptor bipolar? Que se você desligar só um, o outro fica passando. Disjuntor é a mesma coisa. Disjuntor unipolar. Tá? Unipolar. Então nós temos, anota aí, o disjuntor unipolar. 1, 2, 3. Disjuntor unipolar, disjuntor bipolar e disjuntor tripolar. Que é esse aqui, ó. Tá? Então, disjuntor tripolar, trazendo Bipolar, tripolar. Esse já veio para mim até. Unipolar, bipolar e tripolar. Esse aí deu curto. Isso aqui é um disjuntor tripolar que eu vou mostrar para vocês que deu uma sobrecarga. Bipolar, tripolar. Unipolar, bipolar e tripolar. Tripolos, tá? Unipolos, bipolos e tripolos. Então esses são os disjuntores que a gente tem no mercado. Unipolar, bipolar e tripolar. O que é o disjuntor? É um dispositivo de proteção de curto. Por que ele protege? O disjuntor está na instalação ali. Para quê? Para enfeite, para você... Ele interrompe que nem ele vai interromper, ele vai proteger de um curto ou sobrecarga. Então, o disjuntor ele trabalha da seguinte forma, em cima do cabo, em cima do fio. Tá? Então, para me falar de disjuntor para vocês, eu vou ter que falar de fios e cabos. O que a gente conhece aí no mercado? Vamos tirar a rede aqui. Nós vamos falar agora de fios, cabos e disjuntor. Então, o que a gente conhece de fio no mercado aí? 1,5 milímetros, né? 1,50 milímetros. 2,50 milímetros. Isso são, antes do 1,5, do 1,5 milímetro que a gente fala, tem o 0,75. Só que não se usa em instalação. Tem o 1 milímetro, que às vezes usa para retorno, mas não se usa. Então, vamos trabalhar em cima do que a gente mais usa. Aí vem o 4 milímetros, tá? Não, aqui já estava. Depois do 4 milímetros vem o 6 milímetros. Depois vem o 10 milímetros. E não tem 8 milímetros não, tá? Pula de 10 do 6 para o 10 direto. Já pula para os 10 milímetros direto, tá? Do 10 vem o cabo 16 milímetros. Depois vem o 25 milímetros, tá bom? Depois vem o 35 milímetros.
Aí aqui, ó, vem o cabo 50 milímetros. Cabo virando 70. Tá? Cabo 50. 6. Esse é um pedacinho de cabo 50. Vou mostrar depois para vocês. É esse aqui, ó, o cabo 50. 10 metros. Então, cabo 50, depois vem o cabo 70 milímetros. Cabo 95 milímetros. Tem eletricista que até se perde. O cara já nem fala mais em cabo, que ele fala, ah, meu 80 milímetros. Não existe. Aí depois o cabo, vamos ver se eu ainda lembro. Ó, cabo 95, aí vem o cabo 120 milímetros. Tá? 16. Depois do cabo 120, vem o cabo 150. Nossa, ainda tem. Depois de 150 vem o 185. Depois de 185 vem 240. Depois vem 300 milímetros. Vamos parar por aqui, porque tem um outro cabo que ele chega até 500 milímetros, mas não adianta, não vou pôr, porque não que não use. Porque o que acontece? Para custo, você vai comprar um cabo de 300 milímetros, é muito caro. O que a gente faz? A gente duplica um cabo 150, entendeu? Ou a gente triplica um cabo de 95. Tá? Então, para custo, não é viável você comprar um cabão desse. Então, nós vamos falar aqui, para a gente tratar de disjuntor, para vocês entenderem, vou colocar o disjuntor aqui em cima. E tem os mais antiguinhos aqui também. Para a gente tratar de disjuntor, primeiro o que vocês precisam saber? O que um cabo aguenta? Porque o disjuntor ele protege a instalação, mas ele está protegendo primeiramente o cabo. Ele tem que proteger o cabo. Por quê? Se ele não proteger o cabo pega fogo, a instalação pega fogo. Não adianta você fazer lâmpada, tomar interruptor, se o cabo não estiver protegido. Ele tem que ter uma proteção, é igual um fusível de carro. Se você não proteger, ele pega fogo. E pega fogo mesmo. Então, assim, um fio, cabinho flexível de 1,5 milímetro, ele aguenta 15,5 amperes. O que é ampere? Que a gente ia falar. A unidade de medida da corrente, daquilo que impulsiona, daquilo. Você ligou uma máquina, você ligou a máquina em 220 volts, ela tem uma potência em watts e ela gera uma corrente em ampere. Um cabinho 1,5 aguenta 15,5 amperes. Um cabinho 2,5 ele aguenta 21 amperes. Um cabinho 4 milímetros 28 amperes. Aí o cabo 6 milímetros 36 amperes. Cabo 10, que é um que se usa mais. Cabo 10 é como se fosse... Aqui, ó, cabo 10. Cabo 10 é para casa, esse aqui é o filé mignon da instalação. Cabo 10 e 16. Você não vai fugir disso. O cabo 10 aguenta 50 amperes. Por isso que você vê muito falar de motor de 50. Que é 50 amperes que um cabo 10 aguenta. Isso depois eu vou falar para vocês do disjuntor, do fio desbitolado. Que hoje tem muito aí, que é a forma errada também. Bitolado. Ó, o 16 milímetros aguenta 68 amperes. O 25 milímetros ele aguenta 89. Isso que abaixar aqui. 89 amperes. Aí o de 35, 111 amperes. 111 amperes. Dá para entender aí? 111 amperes. O de 50 milímetros é 89 ou 130. 85 ali, pô? É um 9 isso aí ou um 5? Tem 25 amperes. É 89. 89. 89. Aí o cabo de... Agora eu já parto para o caderno. Eu ia saber, né? O cabo de 50 é 134 amperes. Aí o cabo de 70 milímetros, 171 amperes. Eu vou colocar isso aqui para vocês e depois vocês vão entender por quê. O cabo de 95, porque assim, 95 a gente usa bastante, vai pulando. Tem uns cabos que a gente usa muito, esse 95, 207 amperes. Cabo 95. Cabo 120, 239 amperes. Cabo 150 milímetros, 272. Cabo 185, 300
10A. Cabo 240, 364. A. Cabo 300, 419 amperes. Aí vem o cabo de 400 milímetros de 500 milímetros. 400 é 502 e 500 é 578 amperes. Bom, a gente vai parar por aqui. Porque você fala para mim, Arnaldo, mas uma residência eu não vou usar um cabo 240. Eu já usei cabo 240 de residência. E até trocamos. Porque a gente está falando de residência pequena, mas tem mansão que usa cabo 240 triplicado. 3 cabos. É uma coisa de um prédio. No prédio, você vê muitos cabos entrando, porque ele triplica. Você joga 4 cabos com um barramento, 4 para o outro, 4 para o outro, ao invés de você colocar um de 500 milímetros. É mais barato. Então, para a gente tratar de disjuntor, vamos falar dos fios. Por quê? O disjuntor ele protege o quê? Os fios. Então, eu tenho um circuito de iluminação que pela NBR 5410, que é a norma do Brasil, ele pode ser no mínimo de 1,5 milímetro. 1,5 milímetro é um disjuntor de 15. Ele aguenta 15 amperes. Então, eu vou usar um disjuntor ali, que é o de 16 que está ali, ou abaixo, que é um disjuntorzinho de 10 amperes. Dificilmente o eletricista vai usar um de 10. E vai pôr ali um de 16, que é o que está bem próximo. Você não pode pegar um circuito desse e colocar um disjuntor de 20. Você vai ver por aí, é normal, você vai ver. De 25, põe o mais forte. Mas você tem que respeitar a amperagem do cabo. Então você precisa saber a tabela. Por quê? Quando você chegar lá, que disjuntor que eu coloco na minha entrada? Então a gente vai partir de lá de fora para dentro. Lá de fora a gente vai falar de padrão depois, numa outra aula. Mas eu vou adiantar para vocês. A concessionária pede cabo no mínimo 10 milímetros. Aí a gente faz cabo 10 milímetros, é o que a concessionária pede de mínimo para uma residência. E a gente trabalha com 16. Quando você parte para isso aqui, já precisa de um projeto, que a instalação já passa de uma certa potência. E aí vem 35, você pode usar sem problema. No projeto você pode usar o que você quiser. O mínimo é 10. 10 é disjuntor de 50. Por isso vocês veem uma caixa de luz disjuntorzinho de 50, porque ele tem que proteger o cabo que é. Hoje, eu peguei até hoje numa instalação cabo desbitolado. O que é cabo desbitolado? Você vai comprar esse cabo aqui, ele é 10 milímetros, custa R$10 o metro. Aí você compra o desbitolado e o cara fala, te faço 7. Ele é 10, a capa de 10, quando você abre ele é 6 dentro. O 6 aguenta 36. Aí você joga uma carga de 50, você põe fogo nele. É o que está acontecendo em muitos lugares, as pessoas nem sabem. Porque aí barato sai caro. Então, por exemplo, eu tenho um disjuntor, eu tenho um circuito de iluminação que pela norma ele aguenta 15,5 amperes o fio, certo? Eu tenho que usar um disjuntor no máximo de 16 amperes, no máximo. Ou até um de 10, que é o circuito de iluminação, a gente trabalha sempre para baixo. Se eu usar esse circuito aqui de 2,5 milímetros, eu posso usar um disjuntor de 20, certo? Posso usar um de 20, que ele está dentro. Então eu tenho que trabalhar sempre com o meu circuito, o meu disjuntor, abaixo do que está aqui, porque ele tem que proteger o fio. Não adianta eu ter um circuito 2,5, que você vai no cliente lá, está com um disjuntor de 40. Disjuntor de 40, 36 amperes seria fio 6. Cabo 6, aí você põe um disjuntor de 40 num fio desse, você está jogando o dobro de carga, ele está derretendo lá em cima, você nem sabe. Você está tomando banho lá e... Você está tomando banho, por exemplo, você está lá. Hoje se pede para um chuveiro disjuntor de cabo 6, que o chuveiro ele vai te dar mais de 30 amperes. Tem chuveiro aí que ele chega a 36 tranquilo. Então, a pessoa tem lá 2 chuveiros que é 4 milímetros. 4 mais 4 vai dar 40 amperes. 2 circuitos. Às vezes a pessoa pega e fala assim, põe os 2 chuveiros no mesmo circuito. É 4 milímetros, ele aguenta só 28. Aí o cara pega e põe um disjuntor de 50. E toma banho nos 2. Liga lá e toma banho. Só que o fio dele está fritando. Qual que é a amperagem? Qual que é o fio? 4 milímetros. Não, está aguentando. Só que 4 milímetros é só 28. Eles fazem um teste, por exemplo, você joga 28, ele não vai derreter. Porque é feito um teste acima disso. O teste, por exemplo, é feito com 100 amperes. É uma margem de segurança. É uma margem de segurança, exatamente. Nós já jogamos 100 amperes num cabo de 10 milímetros, que aguenta 50. Ele fica molinho, molinho. E se deixar lá, isso nós estamos falando aberto, se for uma tubulação fechada, isso daqui que eu estou passando para vocês, todos que estão assistindo também, toda a amperagem de cabo, isso daqui é feito dentro de uma tubulação com 3 cabos carregados. Então não pensa assim, eu vou encher meu conduíte de fio, já cai.
A gente está falando dentro de uma norma que ela fala assim, é dentro de uma tubulação com 3 cabos carregados, ele vai aguentar isso aqui, 1,5. Se você pôr 6, ele já não vai aguentar 15,5. Tem gente que joga, entendeu? E outra, a minha tubulação tem que ter no máximo 40% ocupada. Então eu vou ter lá um tubo de 3/4 com 3 fiozinhos dentro, 4. Tem cara que pega um tubo de 3/4 com 20 fios lá dentro. Não, que veio para passar. Então, o que der para passar, pode mandar bala, entendeu? E aí ele quer que aguente 20 ainda, ampere, sendo que é 15,5, ele já não é mais 15,5, já é 10, já está caindo, entendeu? Porque tem outros no meio, não tem refrigeração nenhuma mais. Então, para a gente entender o disjuntor, que é um dispositivo de proteção, você tem que entender o que ele vai proteger. Ah, de quanto que é o disjuntor que eu compro lá, com o meu chuveiro? Aí entra naquele que eu falei. Qual que é a potência do chuveiro? Meu chuveiro é 5.500 watts. Aí eu vou fazer um cálculozinho depois para vocês. Você vai pegar os 5.500 watts e dividir por 220. Ele vai te dar uma amperagem. Quanto que dá? Quem tem celular, faz a conta. Eu tenho um chuveiro de 5.500 dividido por 220 volts. 5.500 watts dividido por 220 volts. Vai dar 25. 25 amperes. Esse é 25 amperes. O que eu tenho que usar aqui? Fio de 4 4 milímetros, que ele dá 28, certo? Sim. Então no quente meu chuveiro vai dar 25, no morno ele vai dar uns 19 ali. Então, ó, é isso aqui. E se eu colocar um cabo de 6? Então, se eu colocar um cabo de 6, sem problema nenhum, eu vou botar a mais. Aí eu não posso colocar um de 2,5. Eu posso pôr um 2,5. Se eu pôr um de 6, porque hoje, eu falei 5,5, mas a maioria dos chuveiros hoje é 5,5 para cima. Antes era 4,400. Agora é 5,5, 6,5, 7,5, 8,800. Então tem chuveiro que ele já está pedindo cabo 10 hoje, que é os da Cardal. Então, hoje, a maioria do chuveiro é tudo isso aqui, ó. Quando se faz a instalação de chuveiro, já não é mais 4, é 6. Porque o 6 é 36, ele aguenta ali 6,5, máximo 7,5. Ele faz 7,5, 7.500 dividido por 220 volts. Morei numa casa que 34, então, ele está 2 abaixo do limite do carro, 34 morei amperes. numa casa que queimou 3 chuveiros meu. Tava nesse 4 milímetros aí eu tava trabalhando uma obra, peguei os 2 pedaços de fio de 6 milímetros, troquei lá, nunca mais deu problema. É, porque a corrente que está passando por ele ali é alta, ainda tem a resistênciazinha da emenda, e vai soltando tudo ali, ele derrete mesmo. Então você tem que trabalhar sempre protegendo o cabo. Então tem lugar que tem 3 chuveiros lá, põe uma rede de 6 lá e joga os 3. Você pode ligar um ou outro, mas os 2 não, entendeu? Você vai sacrificar o cabo aí. Então, o circuito, tudo que você tem um circuito elétrico é a tensão, a potência e a amperagem. Por isso que eu falei, quanto maior a tensão, às vezes você está num lugar, 220 por 7,5, né? Foi feito, 34 amperes. 34. Aí eu chego lá e meço a minha tensão, por exemplo, aqui, eu vou medir. O 220 aqui está chegando em 230. Faz 7,5, 7.500 dividido por 230. Quanto maior a tensão, menor a corrente. 32. Então, você já está com a rede de gás. Você vai usar o mesmo cabo 6, mas ela já diminui, entendeu? Então, aí você chega num lugar que a rede é ruim, 220 cai para 215, 210. A amperagem é inverso, ela vai aumentando. E aí chega uma hora que ela passou até o limite do carro, entendeu? Não, esse negócio que você está falando do esquentar aconteceu na casa do meu irmão, né? Ele construiu aí o cunhado dele falou que a Vazão não comprou nada. Aí ele trouxe a caixa de luz, né? Da rua para dentro de casa, esse disjuntor, né? Para a caixa central de casa. E ele trouxe 2,5 fios. 2,5. Não aguentava. Hoje, se você vê isso, então. você tem uma tabela. Você fala assim, o que vai ligar aí? O chuveiro. Você vai lá atrás do chuveiro, quantos watts é o chuveiro? Está ligado em quantos volts? Então ele trouxe da rua para dentro de casa 2,5. No caso seria um fio de 6, né? Aí você vai ter que... Isso só para o chuveiro aí, né? Não, ele trouxe da Pra casa inteira. para casa inteira. Então, para a casa inteira, o que acontece? Tem lugar que tem casa que está com rede 2,5. Então. Se você pegar a maioria das casas, está defasado. Então, o que você vai fazer? Quando a gente for fazer a parte para a instalação da casa, eu vou passar para vocês. Porque tem um fator de potência. Por exemplo, cada tomada comum, ela é denominada como 100 watts. Certo? 100 watts. A tomada de uso específico, 600 watts. A gente vai fazer um cálculo. O que acontece? Se você somar, você já pensou se você tiver 20 tomadas na sua casa a 100 watts, já dá 2.000. Então, E aí você soma mais chuveiro, mais... A gente usa um fator de potência. Por quê? Se você somar tudo, lá na frente vai dar cabo de 120. Mas como?
Então a gente usa um fator de potência igual em prédio. Você imagina um prédio de 200 apartamentos. Se você somar tudo, quanto não vai dar de carga? Ah, mas que entrada que eu vou fazer aqui? Então é usado um fator de potência, porque é determinado que nem todos vão usar ao mesmo tempo. A partir do terceiro chuveiro, você não conta os 4 de uma vez. Entendeu? Você está lá por exemplo, num alojamento. Você não conta 50 chuveiros de uma vez. Tem cálculos que a gente faz, que a gente conta porque sabe que vai usar, mas tem cálculo que é alternado, que nem apartamento, você não vai contar 200 chuveiros de uma vez. Às vezes vai estar 20% disso. Às vezes vai estar 50 no máximo. Um tomou, outro desligou e fica assim a rede. Entendeu? Então a gente trabalha em cima disso. Por isso quando vai calcular uma entrada, faz o cálculo certinho. Agora 2,5 já é totalmente fora. A concessionária pede no mínimo 10. E se ela pede 10 lá fora, para dentro, você tem que seguir com os 10, entendeu? Você fez 10 lá, sai com 10. Você fez 16, sai com 16. E aí você distribui com os cabinhos certos aqui. Então, numa distribuição, no quadro aqui, você vai usar isso aqui, ó. 1,5, 2,5, 4, 6. O 10 normalmente é rede. Ou, se tem um aparelho muito específico, você sai com uma rede de 10. Passou disso, só se for uma lanchonete, um comércio, uma indústria, aí sim você vai trabalhar com outros cabos saindo do quadro. Um quadro de residência, o que você vai usar é isso aqui. Você tem que saber isso aqui. Até Entendeu? 10. Tem que saber. Até 16 você pode batata. Professora, até os 6 é fio, partiu de 6 para lá é cabo? Todos eles são cabinho. Cabinho de 1,5, cabinho de 2,5. Fio é o que a gente fala, mas isso aqui chama condutor. Então hoje é tudo cabinho. Antigamente tinha o fio sólido, que era o rígido, né? Que a gente falava cabo sólido. Depois veio o cabo sólido de 7 pontas. Hoje é tudo flexível. É tudo flexível. Se você achar um sólido, o semi-flexível, lá já não acha mais. Hoje é tudo cabinho flexível mesmo. Só que hoje tem muita marca. Eu estava falando para vocês, desbitolado. Você vai comprar um cabo. Pelo peso você conhece. Um 2,5, você paga R$190. Ah, tá 160, tá 170. Pode pegar o peso dele. Pelo peso você já sabe. Ele tem uma capa de 2,5, mas por dentro ele é 1,5 para menos. E um monte de mistura, muita mistura. Então, isso que a gente está fazendo aqui é dentro de um cabo conceituado, um cabo que atende às normas. Boa qualidade. Exatamente. Você não vai pegar uma marca, não vou falar marcas aqui, mas um top, um Prysmian. A gente já fez instalação com Prysmian. É cobre puro. Ele é macio. Você pegar um Sil, lógico, não é um cabo de top de primeira, mas é o custo-benefício. Ele está atendendo tudo isso aqui. Um dos cabos está atendendo. Mas se você pegar um desbitolado, 2,5 não é isso aqui. Pode pôr menos do que isso aqui, porque já é um cabo com muita mistura de cobre com outros metais. Mas pode vender esse tipo de fio? Não. Ele vende, mas não é liberado. Ele vende assim, é feito em fundo de quintal. Não é pela norma, não tem Certificado de garantia. Não tem nada. Não tem ISO 9000, nada. É verdade, por exemplo, tem um cabinho de 2,5. Quando você descasca ele, vai ter que ter 25 fiozinhos? É isso ou não? Não, tem o cabinho 2,5 assim, 2,5 milímetros. Você tem um máximo de espessura que ele pode atender, 2,5 milímetros de cabo. Ele tem um máximo e um mínimo. A norma determina que ele tem que estar dentro disso. Então, às vezes, você vai abrir um fio, você pensa, um pouquinho mais fino, mas ele está atendendo. Agora, o desbitolado não, o desbitolado é menos da metade. Você vê que é. E tem uns que tem uma marca que chama Forestieri, não é nem tão conceituado, mas é muito bom. Você abre ele atende perfeitamente ou até um pouquinho mais. Você pega o 2,5 e fala, parece um cabo 4. Ele é muito bom. Então, agora, quanto à quantidade, não, porque independe, tem cabos mais grossos aqui, ó, partindo para esse aqui, ó, que ele tem várias pontinhas. O que ele faz? Não é um monte de pontinha, ele tem um fecho. Ele tem um feixe de 10 milímetros, mais 10 milímetros, é uns feixezinhos. Quando você abre assim, você vê aquele monte de fechinho de cabo. É tudo aquele monte de cabinho, só que é um feixe, outro feixe, que soma tudo. Não precisa ser necessariamente 7 vias. 7 vias eram os antigos, ele tinha 7 vias.
Você falou era 20, 25 fiozinhos, né? Não, porque tem uns que às vezes o fiozinho é mais grosso. Então, às vezes o fiozinho ele cobre 2. Tem uns que o fiozinho é mais fino, mas ele tem na somatória, ele tem que atender os milímetros, né? Professor, tem um fio que não é descasca, sai um pó branco. O que é aquilo? Então, o pó branco, ele é uma... Sabe extintor de incêndio? Não tem aquele pó? Ele é um anti-chama. Por isso que os cabos, ele vem escrito anti-chama. Quando você abre, normalmente isso daí você abre um cabo PP. Mas a maioria é mais aqueles cabos mais... Então, mais é o cabo PP. Cabo PP você abre, que tem vários fios dentro, e ele tem um pó no meio que é o anti-chama. Cabo PP, cabo plástico chumbo. Esses aqui já é difícil, que é fio flexível. Mas o cabo PP tem mesmo. O pó Você consegue saber a qualidade do fio só descascando ele pelo cabo? o fio, quando ele é cobre mesmo, ele é macio. O cobre é um fio bem maciozinho. Você faz a emenda assim, ó. Você faz a emenda, ele não volta. Agora, se você pegar um cobre, um cabo ruim, um fio ruim, quando você dobrar ele é tipo arame. Sabe arame galvanizado? Você dobra ele, você torce, você dá 10 torcidas para ele ficar. O de cobre não, você fez isso aqui, ó, ele é macio. Macio, dobrou, fechou. Ele conduz mais, o cobre conduz mais. Então, para falar de disjuntor, se você trabalha com uma amperagem errada, o disjuntor ele corta tanto na sobrecarga como no curto-circuito. Deu um curto-circuito, por exemplo, eu estou trabalhando com fio de 2,5, 21 amperes. Deu um curto-circuito, não pensa vocês, vezes que acontece muito incêndio. Ele vai chegar a 21 amperes, vai dizer, não, a hora que você deu um curto aqui, ele já cortou lá. A corrente de curto é muito alta, ela sai daqui, ó, um exemplo, 30 amperes, ela faz isso aqui, ó, 56, ele já cortou. A corrente de curto é muito, mas muito alta, vocês não imaginam. Se você colocar um fio aqui e um disjuntor lá do outro lado, na casa do pastor, dependendo da bitola do fio, ele nem chega lá, ele pega fogo no caminho. Ele nem corta lá, nem dá nem tempo, ele pega fogo antes de chegar lá. Se você pôr um disjuntor ali e eu der um curto aqui, na hora ele dispara, porque a corrente é muito rápida. Por isso que muitas instalações pegam fogo. Porque se a pessoa colocar um disjuntor lá de 100 amperes na entrada, onde era 50, eu vou pôr mais 2 chuveiros, eu coloco de 100. O fio é 50. Só que às vezes ele está passando dentro de uma tubulação que já tem lá 5, 6 fios. Ele já não é 50. Ele tem que ter muita qualidade. Ele já está com 40. Porque os outros fios faz ele aquecer. Ele não tem refrigeração. É que nem um carro. Se você deixar o carro numa garagem, ele vai ligar a ventoinha muito mais rápido, porque ele está na estrada, ventilando. Por isso que na rua, os cabos de rua é nu. É cabo sem isolação. Ele é isolação pelo ar. Entendeu? Ele então, um cabo de dentro de casa que aguenta 100 amperes, na rua os caras jogam 200. Você pode jogar 200 amperes. Entendeu? Que pelo ar ele é refrigerado, não tem nada em volta. Ele não vai quebrar, ele vai aquecer, ele pode até descer mas ele não quebra. Agora aqui não. Ó, daqui, o que aconteceu? Foi uma sobrecarga que deu um borne. O mesmo cabo que estava aqui, mesma bitola. Aqui estava perfeito, aqui deu um mau contato. Então, o mau contato gerou um aquecimento. Por que ele não desarmou? Porque ele está na entrada, ele não está na saída. A carga estava normal aqui, por exemplo, o cabo, esse aqui é um cabo 50, que é esse aqui, ó. Esse cabo aqui ele aguenta 134 amperes, tá? O disjuntor é de 100, entendeu? Então ele tá, beleza, o cabo aguenta mais do que o disjuntor. Então não ia cair, porque ele não está embaixo, ele está em cima. E estava dentro da amperagem, provavelmente esse cabo estava trabalhando com 80 amperes, que já é uma carga alta. Então 80 amperes, só que ele estava com mau contato, isso aqui gerou um calor. Isso aqui só não pegou fogo porque o pessoal viu lá, ó, tá derretendo, estava igual um brasa. E se não percebe, ele ia estourar, ele ia ir, um cabo desse tamanho. Ele ia queimando, e ia pegar no outro, que é mais sensível, e ia pegar fogo no outro. Aí ele ia propagar. Esse da rede. Esse daqui é um disjuntor de um quadro de distribuição. Não é o lá da frente. O lá da frente, ele estava dentro disso para um pouquinho mais. Mas ia pegar fogo na professor. Porque ele está dentro de um quadro cheio de coisa, fechado. O quadro, ele tinha um revestimento que é uma porta assim, que fecha a porta e fica lá dentro, livre. Né? Então tá lá. Só que como eles todos os dias de manhã ligavam, começou a chegar a queimar. Aí eles perceberam. Se é embaixo, ele desarmava. Se é embaixo, às vezes não desarmava, por quê? Se ele está trabalhando com 80 amperes, ele não atingiu. Não ia atingir a... Só o que acontece, ele pode desarmar pelo aquecimento.
Porque esse disjuntor aqui, ó, ele chama disjuntor termomagnético. E dentro dele, ele tem umas chapinhas, que essa chapa é magnética. Você aqueceu, ela dilata. Ela dilatou, ela puxa para baixo. Ela faz aqui, ela dilata, ela puxa os comandos para baixo e corta. É como se fosse um fusível. O fusível, ele rompe com calor, com a amperagem, o excesso, ele rompe e corta o circuito. Que nem o da rua, ele rompe e já abre e já cai. Esse daqui, ele rompe e puxa para baixo. E você vai e rearma. O fusível, ele queima, você joga fora. Daqui você rearma. Tipo aí, no caso desse aí, você falou que esse aí é interno, né? Só que quando tá queimando assim, você falando que tá cheio de queimado, o de lá de fora ele também desarma? Então, o de lá de fora, se, por exemplo, ele tá dentro, que nem aqui, ó. Que nem esse aí é interno, né? Exatamente, esse é o interno. Tá, o de lá de fora Esse desarma aqui, ó, sozinho? aqui estava saindo o barramento que alimenta os outros da distribuição. Aqui Certo. vem da rua. Certo, Lá tinha outro, lá na rua. certo. O da rua não desarma. O da rua não desarmou, por quê? Porque estava dentro da amperagem. Entendeu. Agora, com calor, podia ser que o cabo aquecesse e ele cortava. Mas como ele estava tudo certinho dentro da amperagem, era um mau contato, não foi um curto-circuito, foi um mau contato, ele foi aquecendo pelo mau contato. Se é uma sobrecarga, ele já cortava fora. Aí corta lá fora. Corta lá fora. Desarma. Por isso que eu não posso usar um disjuntor lá muito alto. Senão o negócio vai aquecendo aqui, aquecendo e não corta. E lá não vai dar nem sinal. Não vai dar sinal. Se pôr um disjuntor muito alto lá, ele passa direto. Aí vai passar. Ó, eu tenho aqui 300, eu tenho 200 amperes, aqui 250, vai mandando. Só que o cabo parou aqui. Ó. Certo. Então é isso, a parte de disjuntor, agora eu vou falar para vocês desse disjuntor aqui, ó. Esse disjuntor, vocês sabem, vocês veem disjuntor. Esse disjuntor aqui é o antigo, tá? Para você. Olha só. 20, já estamos terminando. Ó, disjuntor, esse é o antigo, que vocês conheciam, tá? E esse daqui é o disjuntor novo, tá? Tem stack, tem símbolo, tem uma série deles. É tudo termomagnético. Só que acontece, esse disjuntor aqui, você ainda encontra, ó, esse aqui é liso, né? E esse tem um trilho, igual aquele. Você encontra com a reposição, só que já com trilho, é muito caro. O que acontece? Esse disjuntor aqui, ele é termomagnético, só que ele tem uma tolerância muito grande. Por exemplo, você pega um disjuntor desse aqui de 30 amperes, ó, você vê, ó, 30. Teria que ele tá aqui, né? Você tem que usar um cabo 6, normalmente o pessoal usa até 2,5. Então, você está aqui. Esse disjuntor, na sobrecarga, ele demora muito para desarmar. Tem disjuntor desse, que é um da marca aí, que é da GE, vou falar, ó. Da GE, esse aqui, é 30, né? Você pode jogar 31, 32, 33, e tal, 34, 35, 36, 37, e pode jogando. Devagarinho vai entrando carga lá. Quando ele esquentar, que ele der 40, quando ele esquentar lá, ele... aí ele, desarma. Esse pessoal, os eletricistas, gostam muito de usar esses disjuntor preto na entrada, porque ele é tolerante. Você vai ligar um motor, você pode dar um pico de 100 amperes no motor lá, que o disjuntor de 50 fica segurando até. Ele segura, ele tem uma tolerância. Esse daqui já não tem. Esse daqui, ó, ele é de 40 amperes. Deu 40, 48, cortou. Hoje eu estava num cliente, era 50 amperes. Eu coloquei 50 amperes lá e desci para ver se estava a mesma coisa lá embaixo. Quando eu cheguei lá embaixo, o disjuntor caiu. Ele é mais sensível. O disjuntorzinho, na época que falava do europeu. Hoje só usa desse aqui. Tem lugar que para reposição, o quadro é grande, tá bom, o quadro ainda está intacto lá, usa para reposição, mas já vem com trilho. Tá? Trabalha do mesmo jeito. No curto-circuito, ele desarma igual ao outro. Se der um curto, ele corta da mesma forma, mas na sobrecarga, ele segura até, pode pôr carga lá, até. O que eu ia falar para vocês de disjuntor que é importante é o seguinte. Então, se você for comprar um disjuntor agora, você não chega lá na loja e fala assim, eu quero um disjuntor por 220, o pessoal fala. Você quer disjuntor para 220? O que eu vou saber que é 220? Você tem que falar, o que você quer? O disjuntor é para quê? Eu vou ligar uma torneira elétrica. Qual que é a potência da sua torneira? Porque hoje já vem mastigado. Você olha atrás, está lá a potência, está a amperagem, está tudo, está fácil. Antigamente não existia isso, então você tinha que saber a potência. Ainda
não sabia nem potência, você tinha que saber ligar lá e com o aparelho para saber a amperagem, para somar, para saber. Hoje não, tá tudo lá. Quantos watts que é a torneira? 3.500. Você vai lá, 3.500. Dividido por. Pela tensão. A torneira é 220. Tem lugar aí no interior que é 110. Então, qual que é a tensão? 220. Ah, qual disjuntor que eu uso? Você chega lá e faz um cálculo. Tá 3.500, a potência da torneira dividido por 220. Vai te dar amperagem. Qual que é a amperagem? Vai dar X de ampere. Então, meu disjuntor, qual que é, pastor? 3.500 dividido por 220. Aí eu chego lá no balcão e eu falo pro vendedor, eu quero disjuntor bipolar. Por que bipolar? Porque em 220 você tem que usar 15 amperes. 15 amperes. Então, ó, você pode trabalhar 15 amperes. Trabalha com 2,5. Exatamente, você pode trabalhar com 2,5. Tá? Porque ela é ligada em 220. Se é em 110, ela tem que ser um 4. Então você pode trabalhar dentro disso. Aí você usa um bipolar por quê? Você interrompe as duas fases. Ah, não, mas eu posso usar 2 desse aqui? Você pode usar, só que acontece. Pela norma, todo circuito que é 220, você tem que interromper as duas fases. Tem que proteger as duas. Está protegido aqui? Tá. Só que quando der um curto-circuito ou uma sobrecarga, nunca vai cair os dois no bipolar. Ele só vai cair um. A corrente vai fazer isso. Nunca vai cair os dois. Nunca. Nunca. Não existe isso. Porque a corrente ela vai e volta. Então, um desarma. Pac. Não tem como cortar os dois. Então, um vai ficar passando. Aí você está na rede lá, o cara vai fazer uma manutenção, está sem energia. O outro está lá, está ligado. Então, por isso o bipolar é um pouco mais caro, mas ele protege a sua rede desse retorno que pode dar. É por isso que acontece quando falta uma fase, que liga o chuveiro, acende a luz. Porque ele está com no geral lá na frente, onde deu o problema. Se for do disjuntor que desarmou, é 2 disjuntores simples. Um caiu. Se ele é bipolar, corta os dois. Pac. Não vai dar retorno nenhum, você vai saber o que está acontecendo. Você tem que corrigir. Quando é 2, ele vai cortar um outro fio. A não ser que no meio do caminho dê problema. Por exemplo, o problema não foi no quadro, não desarmou, rompeu uma emenda lá. Aí dali para frente faltou uma fase. É por isso que aconteceu. Né? Faltou uma fase dali para frente. Agora, se for no quadro sobrecarga por circuito, corta os dois. Tá? Por quê? Às vezes o negócio está pegando fogo lá. E aí, só tem um. Ele vai dar um curto e vai desarmar um. O outro fica ainda dissipando, dando curto para todo lado. Se você cortou os dois, elimina tudo. Acabou. Entendeu? Então, o disjuntor é outra coisa muito importante que eu queria passar para vocês. Se vocês verem ele aqui, está escrito o nome dele e está escrito aqui, ó, C25. Pode ver aqui, ó, C25. Aqui está C40. A amperagem dele, esse C aí, é a curvatura do disjuntor. A curvatura do disjuntor é o ponto de desarme dele. Lembra da curva do Covid-19? Ah, o Covid está assim, ó. Ele vai fazer a curva, lembra? Ele vai fazer a curva. O que é a curva? Ele vai achatar, vai começar a cair. Então essa aí é a curva. Curva C o que é? Tem a curva A, B e C. Curva A é para circuito mais de informação. Quase não se usa, eu já vou falar real para vocês na prática. Hoje a gente usa mais curva C, é só curva C. Você pode ver no máximo aí um curva B. Por quê? O curva C ele é para circuito misto. Você pode usar para motor, para lâmpada, para tomada, para chuveiro. Agora, se você pegar um curva B, o curva B ele corta na hora. Por exemplo, você vai ligar um motor com curva B. A hora que o motor der aquele pico, ele não tem tolerância nenhuma. Ele chegou aqui, no caso aí 40, não tem, ele não tem tolerância. O curva C não, é para circuito misto, por quê? Ele faz isso aqui, ó. Ele segura aquela curva e volta. Então ele não desarma. Agora, se a curva for lá, ele vai cortar. Agora, se ligar um motor e ele fizer isso aqui, ó, e volta. Que nem tem aparelho que você liga motor normalmente, ele dá aquele pico e volta, né? Quando você liga ele primeiro, ele está pesado, você liga, você põe um perímetro lá, a amperagem vai lá em cima e ele volta. Esse curva C é para isso. Ele segura. Então hoje no mercado, o que você vai usar é curva C. Não adianta, eu quero um curva B, só se for com um circuito muito específico. Isso que você está falando, por exemplo, a gente tem uma bitoneira aí. Aí tem uma chaveta lá, que aí primeiro você joga para cá para dar a partida. Dá a partida. Aí depois você joga para cá para ela continuar trabalhando. Ela parte em 2 estágios, né? Então, se você partir num estágio só, a amperagem vai lá em cima. Exatamente. É igual elevador de oficina mecânica. A oficina mecânica, o carro está lá pesado. Você liga, o motor vai... Até ele vai 80 amperes e volta a 10. Ele tem essa curvatura. Se ficar 80 direto, o motor deu problema, tem que cair. Então, o curva C é para isso. O curva C, ele segura essa curva, essa onda,
e volta de novo. O curva B já não tem a tolerância. Curva B é para outro tipo de circuito, sem tolerância. Então hoje no mercado, na prática, vocês vão achar mais esse tipo de disjuntor. Entendeu? Tá bom, pessoal? Prestar atenção nisso também quando for comprar, né? Porque Isso daí é mais para compra. Por quê? Tem eletricista que às vezes ele vai trabalhar com o material do cliente e o que o cliente comprou. O cliente fala, quero isso. Aí o cliente chegou lá com curva C, já teve curva B a gente pegar. O disjuntor diz, você vai ver lá curva B. Ele não te dá tolerância nenhuma, entendeu? Então dificilmente você vai achar isso no mercado. Então esse aqui foi um curto-circuito que aconteceu. Então, quanto a... Isso daqui é importante para vocês, tá? E... Pode apagar aqui? Então, para a gente encerrar, já tá. A gente conseguiu fazer 2 temas hoje. Para a gente encerrar, eu queria que vocês anotassem aí, toda vez que você quiser saber a potência de um aparelho, eu quero saber a potência dessa lâmpada aqui. Você tem que saber a voltagem dela. Qual que é a voltagem? Se você tiver a voltagem aqui, isso é difícil você fazer esse cálculo. Então, por exemplo, para você saber a potência, qual que é a potência em watts, certo? Qual que é a potência? Você vai pegar a voltagem, no caso vai 110, a voltagem, tá? Vezes a amperagem, que é no caso a amperagem. Aqui a gente coloca... vamos colocar a amperagem direto aqui, porque a gente não tem amperagem. Então assim, você fala, mas como que eu vou saber a amperagem não? Isso daqui é uma coisa que às vezes é difícil você resolver, por quê? Você tem que ter, no caso você for profissional, você tem que ter um aparelho desse aqui, um amperímetro. Se você põe um amperímetro na rede, a rede está me dando aqui 5 amperes. Então você já tem a amperagem, certo? Aí ela está ligada em que voltagem? 110. É só você fazer 100 vezes 5. Quanto vai dar? 110 vezes 5. 550. Então, para mim achar, por exemplo, eu quero saber eu tenho aqui em ampere. Eu tenho 5 amperes de carga no circuito e ele está ligado em 110. Eu liguei lá uma maquininha, ela deu 5 amperes. Está ligado em 110 na tomada. Qual que é a potência dela? 550 watts, tá? Então essa é a fórmula. A fórmula é a seguinte. Vamos colocar aqui potência, né? Que é a potência em watts, certo? A potência vezes a amperagem é igual a potência vezes a amperagem. Você vai a potência não, a voltagem vezes a amperagem. A voltagem vezes a amperagem, você vai achar a potência. Então, se você fizer isso aqui, ó, faz essa formulazinha. A voltagem, que é a tensão, vezes a amperagem. Você vai achar a potência do aparelho. Só faz essa fórmula, tá bom? Deixa essa fórmula anotada aí. Então, todas as vezes que você quer saber a potência de um aparelho, eu tenho um chuveiro lá que está tudo apagado lá, certo? Tem um chuveiro que está tudo apagado, eu sei que ele está ligado em 220. Se você tiver um amperímetro, você põe lá, ele vai te dar lá, tem 30 amperes. Então você faz 220 vezes 30. Ele vai te dar quantos watts ele é, certo? Todo mundo anotou? Então tá. Isso aqui é para você saber a potência. São 3 formulazinhas e a gente encerra. Tem uma que é a mais usada, tá? Então essa daí, agora para você saber a voltagem do aparelho. Qual que é a voltagem? Você tem que saber dele. A potência, que é watts, certo? Watts dividido... O watts dividido pela amperagem. Então é a potência. Eu tenho um aparelho lá que é o mesmo chuveiro, vai. 3.500 watts. Aí você colocou o aparelho nele lá e deu lá uma amperagem, certo? Você vai pegar aquela potência dele, 3.500, e dividir pela amperagem, que vai te dar a voltagem dele, tá? Então, só anota essa formulazinha. Potência dividido pela amperagem. Você vai achar a voltagem, ok? Agora, todos anotaram? Agora anotou? Agora eu vou te passar a mais importante. Essa daqui é que sempre vai usar, sempre. Essa daqui é para você descobrir qual fio você vai usar, entendeu? Então, quando você faz uma somatória numa casa, tudo,
você tem lá a potência da casa, quantas tomadas, o aparelho, que disjuntor que eu vou colocar aqui, certo? Então você vai pegar lá a potência, que é os watts do aparelho, certo? Dividido pela voltagem. Então eu tenho um chuveiro, chuveiro, 3.500 watts no chuveiro, certo? Ele é ligado em 220. Eu vou pegar 3.500 e dividir por 220, que é a voltagem. Ele vai me dar a amperagem. É isso que eu preciso. Essa fórmula aqui é a mais importante para quê? Para quem vai trabalhar com disjuntor, certo? Porque se você não souber, se você chegar lá na loja, o cara fala, mas o que você vai ligar? Ah, vou ligar um chuveiro. Qual a potência dele? Não sei. E a amperagem? Não sei. Entendeu? Então, se você souber essa fórmula aqui, ó, a potência do aparelho, esse coisinho aqui, ó, 100 watts, ligado em 110. Não dá quase nada, né? 100%, não dá nenhum. Então, é 100% de 10. Então, você vai achar isso daqui, que é o que você vai usar para determinar o seu disjuntor do circuito. Tá bom, pessoal? A primeira é para saber a potência. A primeira é para você saber a potência, realmente. Você vai pegar a voltagem vezes a amperagem. A segunda é para você achar a voltagem. São os watts. O símbolo é W. A terceira é para você achar a amperagem. Watts, que é a potência, dividido por... É a outra amperagem. Quanto que tinha dado? Não? Aquele 3.500, 3.500 dividido por 2.000. 15. Então, para achar a voltagem desse circuito aí, é só fazer Foi 25, não foi? os 3.500 dividido por 15. 3.500 dividido por 15 vai dar a voltagem, que é os 220. Então é isso. Vocês anotaram aí, pessoal? Sim. Então tá bom. O outro dava um pouquinho mais, dava 40, que era 200. 220, depois você passa um pouquinho mais. Potência, voltagem e amperagem. Então, maravilha, pessoal. Agradeço a todos aí que ficaram com a gente também, tá bom? E na próxima aula, que a gente vai ser só o ano que vem, a gente vai só adiantar um segundinho para vocês aí. A próxima aula vai ser ano que vem. Então a gente já tratou de tudo tomadas, interruptores, disjuntores, falamos sobre cabos. A próxima aula a gente vai falar sobre tomadas de uso específico, torneira elétrica, chuveiro elétrico, o quadro e a fiação da casa, e a gente depois parte para o padrão. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 temas. Eu acredito que esses 5 temas, se a gente fizer 2 em cada vinda, umas 3 vezes aqui já fica bem. Tá bom, pessoal? Então eu agradeço a todos aí. Deus abençoe. Vamos escolher.